Harmonia, saúde e prosperidade para todos. O estudo de hoje perpassa muitas décadas tratando da passagem de Urano por 3 signos, desde o passado até 2040. Urano contribuiu para transformações profundas na sociedade humana em meados do século passado, ao transitar por Touro, Gêmeos e Câncer, ficando por cerca de 7 anos em cada signo. Contemporaneamente, estamos vivenciando novamente este processo. É claro que Urano sozinho não representa todas as mudanças necessárias à evolução humana, mas sim o conjunto de planetas. Entretanto, a sua marca revolucionária e repentina é muito particular. É isso que vamos destacar neste vídeo, embora o passado não se repita literalmente no presente ou no futuro. Mas as tendências precisam ser observadas. Inicialmente, vamos a algumas informações gerais sobre Urano, que é um astro associado às renovações. É considerado o planeta das revoluções e, por isso, as mudanças conectadas à sua essência são bruscas. Há, muito frequentemente, ruptura dos antigos padrões para que algo novo surja. Aproximadamente, a cada 84 anos, Urano dá uma volta completa no zodíaco. Ficando em média por 7 anos em cada signo, representa as mudanças na sociedade sob certo ângulo ou temática. Se a energia uraniana, associada à eletricidade, não for bem conduzida, podem acontecer acidentes ou explosões. Se bem administrada, ocorrem invenções e inovações. Urano esteve em Touro pela última vez de 7 de junho de 1934 a 16 de maio de 1942. Neste período, contudo, devido ao movimento aparente retrógrado, alternado com o movimento direto, ocorreram faixas de tempo em que Urano escapou do signo de Touro. Entretanto, sua presença e influência foram preponderantes no período em tela. E vamos comparar este passado com o momento atual de Urano em Touro, que iniciou em 16 de maio de 2018 e vai até 26 de abril de 2026. A princípio, é fundamental termos os significados gerais de Urano em Touro. Com este trânsito, em escala global, as mudanças afetam principalmente as finanças, os recursos naturais e a agropecuária, atingindo a sociedade como um todo. Assim, crises econômicas que abalam as estruturas são comuns, estimulando novos paradigmas. Como Touro é um signo fixo e de terra, ou seja, conservador, Urano mexe com as visões e valores tradicionais, buscando novos caminhos. Agora, vamos visitar o passado, sobretudo entre 1934 e 1942, quando Urano esteve em Touro na sua última passagem. Antes disso, um breve olhar sobre o período anterior, quando há um indicativo de um dos efeitos possíveis de Urano em Touro: conflitos geopolíticos. Em 1856, ocorreu a Segunda Guerra do Ópio, envolvendo de forma central o Império Britânico e a China, mas também os franceses e, mais à frente, beneficiando americanos e russos em detrimento dos chineses. Com Urano em Touro, portanto, há disputa por territórios e por questões econômicas entre países.
Assim, quando o planeta retornou a Touro em 1934, iniciou-se o regime nazista na Alemanha, sob o comando de Hitler, que seria o grande causador da Segunda Guerra Mundial mais à frente. Em 1935, aconteceu a Segunda Guerra Ítalo-Etíope, com a Itália invadindo a antiga Abissínia, atual Etiópia. Todavia, Urano em Touro não está somente associado a conflitos geopolíticos, mas também aos avanços tecnológicos que impactam a economia. Em 1936, se dá o primeiro voo do dirigível Hindenburg, na Alemanha. É importante lembrar que Urano rege modernamente ao signo de Aquário, do elemento ar. E não podemos esquecer que Urano também está correlacionado a acidentes e surpresas. Os desastres aéreos com os dirigíveis marcaram a história. Em 1937, várias notícias caracterizam bem o trânsito de Urano em Touro, como a queda de um dirigível em Nova Jersey, Estados Unidos. Também a fundação da Volkswagen e da Toyota, demarcando o avanço tecnológico na produção de automóveis, bem como relevantes reflexos na economia. Mas voltamos a apontar novo conflito territorial na Segunda Guerra Sino-Japonesa. No caso do Brasil, Vargas desfere um golpe de Estado, fundando o chamado Estado Novo. Com Urano em Touro, há tendência para surgirem regimes autoritários. Por isso, em 1938, é facilmente destacável o levante integralista de caráter fascista que fracassou ao tentar derrubar Getúlio Vargas, também uma liderança autoritária. Além disso, ocorre um discurso histórico de Hitler contra os tchecos, demarcando a escalada nazista. Aqui faço um parênteses em relação a este período, fazendo um paralelo aos tempos atuais de Urano em Touro, aqui no Brasil. O que vimos recentemente? Uma parte da população pedindo golpe militar, estimulado pelo governo bolsonarista, de claro caráter autoritário. Isto é típico de Urano em Touro, mesmo em pleno século XXI. Bem, em 1939, acaba-se iniciando a Segunda Guerra Mundial com a invasão da Polônia em 1º de setembro. Cerca de 2 semanas depois, a antiga União Soviética invade a Polônia. Em meio a estes conflitos, a Ferrari é fundada, como mais um marco tecnológico e econômico. No Brasil, o Estado Novo de Vargas cria o Departamento de Imprensa e Propaganda, um instrumento de censura característico de regimes ditatoriais. No ano de 1940, se materializam diversas grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial, ocorrendo também a abertura do campo de concentração de Auschwitz I, na Polônia. Em 1941, as batalhas de larga escala na Segunda Grande Guerra continuam a acontecer. Em 5 de março deste ano, ocorre a independência da Etiópia em relação à Itália fascista, demonstrando, neste evento, o caráter libertário de Urano. Com a continuidade da sangrenta guerra como pano de fundo, em 1º de janeiro de 1942 é assinada a Declaração das Nações Unidas, por 26 países, inclusive o Brasil. Este documento das Nações Aliadas contra o nazifascismo foi a base para a futura criação da ONU, Organização das Nações Unidas. O citado documento, em determinado trecho, diz:
que a completa vitória sobre os inimigos é essencial para defender a vida, a liberdade, a independência e a liberdade religiosa e para preservar os direitos humanos e a justiça em suas próprias terras, bem como em outras terras. Ou seja, é facilmente perceptível a temática territorial do signo de Touro, assim como os valores de liberdade, independência e de direitos humanos associados a Urano. Agora, vamos ao período atual de Urano em Touro, que se estende até 26 de abril de 2026. Destacaremos fatos já acontecidos ou em andamento, mas também o que deve vir. De início, assinala-se a invasão russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, mais um conflito geopolítico que se dá sob Urano em Touro. Entretanto, salientamos que esta guerra começou quando o Nó do Norte estava em conjunção à estrela Algol, reforçando a energia bélica. Como teremos Urano em Touro até 2026, e ele se encontrará com Algol, é preocupante o paralelo com a Segunda Guerra Mundial, pois o conflito entre os dois países pode se alastrar, tornando-se um evento de largas proporções. Atualmente, também nota-se a ocorrência de fatos tecnológicos, como outrora, porém numa escala maior, já que estamos numa evidente transição para a Era de Aquário, signo associado às inovações científicas. Portanto, surgem notícias da evolução da inteligência artificial, bem como de um maior desenvolvimento da robótica. A exploração espacial, por sua vez, atinge novos patamares, com mais países ingressando neste tema e, além disso, com a incursão de empresas privadas neste setor. Há o marco dos primeiros civis no espaço e desponta o turismo espacial. A viagem tripulada a Marte é uma nova meta. As questões ecológicas associadas a uma matriz energética mais limpa tornam-se assunto mais central para a humanidade. Urano é símbolo de inovação e Touro representa a Terra e os recursos naturais. Este é um bom efeito deste trânsito. As transformações econômicas atuais são evidentes, e temas como moedas virtuais, taxação de grandes fortunas e outros vêm à tona com intensidade. A própria pandemia contribuiu com rupturas econômicas e, enquanto Urano estiver em Touro, crises financeiras são bem possíveis. Urano é revolucionário e, transitando num signo estreitamente relacionado à agropecuária, traz novidades tecnológicas quanto à produção de alimentos. Bons exemplos são os casos de empresas que já produzem leite através de micro-organismos e carne em laboratório. E quanto ao campo, vemos uma intensificação do uso de imagens de satélite para monitorar as safras, bem como o uso de drones. Com Urano passando pelo conservador Touro, há um choque entre o passado e o futuro, entre tradição e renovação. Velhos hábitos e aspectos culturais são questionados. Portanto, o ativismo contra preconceitos raciais cresce de forma significativa. Além disso, intensifica-se o movimento LGBTQIA+, em busca de direitos e reconhecimento social. Outro fato notório do trânsito em questão são as transformações no âmbito do trabalho, que ganha força na modalidade à distância, pela internet. Também atinge níveis expressivos o comércio eletrônico.
Ainda falando sobre mudanças no quesito trabalho, surgem profissões novas, como no caso dos youtubers e gamers, ou seja, maneiras inovadoras de ganhar o próprio sustento. Bem, neste instante entramos no assunto Urano em Gêmeos, que em sua última ocorrência se deu entre 8 de agosto de 1941 até 11 de junho de 1949. Claro que lembrando que entre as idas e vindas de Urano retrógrado e depois em movimento direto, nos extremos do período, houve um escape do planeta em relação ao signo de Gêmeos. Portanto, neste momento, é primordial apresentarmos alguns significados gerais para Urano em Gêmeos que, de forma sintética, representa novas formas de pensar e de comunicação. Surgem ideias muito engenhosas e visões futuristas, bem como inspirações revolucionárias. Tendem a acontecer novos meios de comunicação por inovações ou aperfeiçoamentos tecnológicos. O ensino e o aprendizado têm grande renovação com impulsos pedagógicos significativos. A multiplicidade de ideias é fator claro neste trânsito. Olhemos para o passado, quando Urano esteve em Gêmeos entre 1941 e 1949, de modo que seja possível fazer um razoável paralelo com o futuro. Contudo, é relevante observar um ciclo ainda anterior, quando houve o descobrimento das ondas por James Maxwell, em 1860, um físico escocês geminiano. Esta descoberta foi fundamental para a comunicação futura, inclusive para o desenvolvimento do rádio posteriormente. Na primavera de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, foi desenvolvido o sistema LORAN de navegação a rádio, que foi fundamental, por exemplo, para os navios da Marinha Norte-Americana e suas aeronaves. Também com Urano em Gêmeos, surgiu o primeiro computador, o ENIAC, revelado ao mundo em 10 de fevereiro de 1946, ou seja, com o Sol em Aquário. Em 1947, ocorre o primeiro transistor, um componente dos circuitos elétricos que se tornou o grande responsável pela revolução da eletrônica. Lembremos que Urano está associado à eletricidade e o transistor substituiu as antigas válvulas eletrônicas, permitindo que rádios, TVs, calculadoras e computadores fossem menores e mais baratos no futuro. Mas não é só a tecnologia que é favorecida por Urano em Gêmeos. O humanismo também é tema de grande relevância. Em 1948, foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ratificada em dezembro deste mesmo ano. Futuramente, entre 8 de julho de 2025 e 22 de maio de 2033, Urano estará em Gêmeos na maior parte deste período. Algumas fortes possibilidades de acontecimentos são elencadas agora como novos meios de comunicação, exemplificado com o caso dos hologramas falantes, que veremos no slide a seguir. Mas, por enquanto, apontamos também uma espécie de revolução nos transportes, novas perspectivas de ensino e aprendizagem, priorização dos direitos humanos e a junção entre a mente humana e a tecnologia. Chips cerebrais? Bem, voltando à possibilidade de comunicação por hologramas com áudio, vejamos algo muito interessante. A holografia foi concebida teoricamente em 1948 por Denis Gabor, quando Urano estava em Gêmeos. Portanto, no próximo trânsito deste planeta pelo signo de Gêmeos, entendemos que este tema esteja maduro o suficiente
para se tornar realidade, à semelhança das comunicações que vemos em filmes de ficção científica. Então, chegamos a Urano em Câncer, que outrora aconteceu entre 31 de agosto de 1948 e 10 de junho de 1956, e que futuramente ocorrerá entre 2032 e 2040. Antes de abordarmos este último trânsito, notemos alguns significados gerais fundamentais. Com Urano em Câncer, os ideais ou funções da família modificam-se em relação ao que é tradicional. Há, também, instabilidade no campo emocional e um certo desapego às próprias raízes, no que diz respeito à cidade natal ou mesmo ao país de nascimento. Num nível macro, pode representar novos sistemas familiares para uma nação. Na última oportunidade de Urano transitando por Câncer, de 1948 até 1956, justamente no pós-guerra, são bem perceptíveis as transformações em termos de estrutura familiar para muitos países. Ocorre o chamado Baby Boom, isto é, um aumento significativo da taxa de natalidade, o que pode ser correlacionado astrologicamente ao mito de Urano, o deus que teve muitos filhos. A partir do pós-guerra, se diz que é a geração Baby Boomers, numa faixa de tempo de 1946 a 1964, onde está incluso o trânsito de Urano por Câncer, quando as mulheres começaram a deixar o trabalho doméstico para atuarem em empregos na indústria. Portanto, se vê alterações nas estruturas familiares, bem como nas funções de alguns integrantes. Entretanto, não podemos ignorar o efeito tão marcante de Urano no campo científico e tecnológico, mesmo passando pelo emocional e familiar signo de Câncer. Foi durante este trânsito que se deu a descoberta do DNA, apresentado por Watson e Crick em 7 de março de 1953. Em outras palavras, vemos a ciência e genialidade uranianas desvendando os fundamentos da genética, base da hereditariedade humana e suas raízes familiares. E quanto a este trânsito no futuro? Ele se dará entre 4 de agosto de 2032 e 15 de maio de 2040. O que podemos vislumbrar? Aqui vai uma pequena lista. Novos arranjos familiares. Será que teremos um ensaio de famílias vivendo comunitariamente? Também, avanços na pesquisa genética e reprodutiva. Um útero artificial? E, muito possivelmente, a amplificação do mapeamento genético da sociedade humana. Finalizando este artigo, salientamos que estamos numa fase de transição para a Era de Aquário. Os sinais são claros. Neste contexto, o papel de Urano tem relevância nas transformações globais. Em breve, Plutão entrará no signo de Aquário, acelerando todo o processo. Recentemente, em 21 de dezembro de 2020, ocorreu a conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, demarcando o encontro entre os marcadores do tempo, os cronocratores, que continuarão realizando suas conjunções por cerca de 200 anos, preponderantemente nos signos do elemento ar, ou seja, trazendo um novo fluxo de ideias para a humanidade. A transição aquariana está aqui, agora, inexoravelmente. Um abraço a todos.